Olá, pessoal. Na aula de hoje, eu vou discutir um pouquinho com vocês, vou apresentar para vocês alguns itens para nós entendermos a cultura política do Brasil no segundo macromomento que eu defini lá atrás com vocês. Até agora, nós estudamos cultura política no Brasil antes de 1930, que é de um Brasil agrário, de um Brasil rural, que no período colonial não tinha autonomia política, mas a partir da independência, com a Constituição do Estado Nacional Brasileiro, as coisas mudaram muito e o Brasil passou a ser um Estado nacional, e mesmo quando caiu a monarquia e veio a República, que mais tarde ficou sendo chamada de República Velha, então nós temos aí um panorama de uma cultura política brasileira inserida num Brasil com um cenário agrário e rural. Nesse sentido, gente, então, na colônia, por não ser um Estado nacional, então tudo vinha de fora. Os questionamentos à ordem estabelecida levavam a revoltas, é, e, você, duas delas, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Mas com a independência do Brasil, aí passou a ter eleição para todos os cargos, e a nossa maneira de fazer política no Império foi o clientelismo, e na República, depois chamada de República Velha, foi o coronelismo. Mas o Brasil, gente, vinha se transformando nos últimos tempos. E aí veio a Revolução de 30, e a Revolução de 30 inaugurou um novo Brasil. Nós estamos aí há 90 anos da Revolução de 30, e nasce aí, olha, um Brasil com outras características, um país mais moderno. O que significa isso? Um país mais industrial, um país mais urbano, e isso força, isso tem uma enorme diferença em termos, eu acho que é em geral, mas como aqui eu estou focando política, em termos políticos em relação ao nosso passado. E nesse panorama de Brasil urbano e industrial, a política sofre várias transformações, que eu vou mostrar na mais importante delas hoje na nossa aula. Nós já não vamos ter mais o jeito de fazer política do passado na sua completude, vai mudar um pouquinho. É o fenômeno do populismo que eu, então, quero estudar aqui com vocês. Então, vamos... Aqui, olha, cultura política no Brasil pós-1930. Visão panorâmica é de um Brasil mais moderno e complexo, mais urbanizado, mais industrial e com uma estrutura social mais plural. Eu trouxe aqui dois exemplos disto, né? Isso aqui são grandes manifestações que nós tivemos no Brasil pelas eleições diretas, são as diretas já, vocês podem ver, isso era impossível, gente, antigamente, na época do Brasil Império, na época da República Velha, isso aqui era impossível, mas olha, quanta gente nessas duas regiões, aqui em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Isso que vocês estão vendo aqui é um fenômeno típico de sociedades industriais e de sociedades mais urbanizadas. E quando eu digo aqui, ó, com uma estrutura social mais plural, é que nós vamos ter diversas categorias sociais, diversas classes sociais que constituem um país moderno. No passado era muito camponês,
grandes proprietários de terra e com segmentos intermediários muito pequenos. Agora não, agora pensar o Brasil pós-30 é pensar o Brasil que tem uma burguesia industrial, que tem uma massa operária muito grande, uma classe média que cada vez mais vai se estabelecendo no país, é isso. Exemplos dessa modernidade. Aqui eu trouxe essa imagem do Brasil industrial. Esta outra aqui é Brasília, né? A modernização da política, que se queria isso, modernização da política brasileira, então a construção de Brasília. Aqui outra imagem de modernização, de prédios que são uma amostra do quanto o país se modernizou. E aqui, gente, um outro exemplo de um Brasil mais complexo. Antes, imagine comigo, no Império e na República Velha, como é que era um meio de comunicação das pessoas? Gente, porta em porta, em termos de política, os jornais em algumas cidades. Eu me lembro quando eu era criança, na cidade onde eu morava, o pessoal noticiava acontecimentos pelo alto-falante da igreja. Mas no Brasil pós-30, essas coisas vão se modernizando, emissoras de rádio, de televisão vão se estabelecendo e muda muita coisa. Né? Isso aqui é um exemplo das grandes emissoras de televisão que ainda hoje estão presentes no Brasil, mas que surgiram bem lá atrás. Então, muda a forma de comunicação, muda a maneira como as pessoas se relacionam com tudo. Aqui vai ter propaganda, vai ter programa de entretenimento, aqui vai ser moldada uma visão de mundo. Pensa nas novelas da Rede Globo, por exemplo, no poder que elas tinham de conformar o comportamento da sociedade. Então é isso, perceberam? É um Brasil mais moderno, o Brasil que surge aí. Pois bem, gente, no período, o Brasil, qual período? É o período pós-30. Então, aqui, olha, algumas coisas muito importantes que um estudante de ensino médio tem que saber. Nesse período aí, o Brasil viveu 2 ditaduras, de 37 a 45, chamada de Estado Novo, sob a liderança de Getúlio Vargas, e de 64 a 85, chamada de ditadura militar. O período da era Vargas, quase todo ele foi autoritário. Eu vou dizer isso, né, mais embaixo. Mas ditadura escancarada mesmo é de 37 a 45. Então, quer dizer, 2 ditaduras. E teve 2 momentos de vivência democrática. Quais são eles? De 46 a 64, um período chamado Era Liberal e Democrática, mas a democracia aí, gente, ainda era frágil, mas estava presente. A Constituição de 46 é uma Constituição democrática, uma Constituição muito bonita, muito boa. Havia eleições periódicas para todos os cargos, coisa que não aconteceu, por exemplo, durante o Estado Novo. Havia vários partidos políticos. Quer dizer, então, é uma era democrática, mas é uma democracia frágil, porque 2 por 3 grupos políticos e grupos militares tentavam derrubar o governante, tentavam dar golpe de Estado. Em 54, por exemplo, na tentativa de tirar o Getúlio Vargas do poder, essa situação levou ao suicídio de Vargas. Em 55, numa disputa presidencial, Juscelino Kubitschek ganhou, e setores militares e a UDN, que era um grande partido da época, tentaram impedir a posse do Juscelino. Jânio Quadros, com a renúncia dele em 1961, claramente a Constituição previa que o substituto seria o vice-presidente, João Goulart.
mas a UDN, Carlos Lacerda, setores militares não queriam a posse do João Goulart. Aí teve que implantar o parlamentarismo, tudo contra o que estabelecia a lei. E veio o golpe de 64. Quer dizer, então, é uma democracia, mas ela é frágil. Mas é a nossa primeira grande experiência democrática. E de 85 até hoje é a nova república. Em 85, nós tivemos o fim do regime militar no Brasil, depois de termos passado pela campanha das diretas já, que embora vitoriosa no Congresso, ela não alcançou os 3/5 de votos necessários para aprovar a emenda constitucional. Ficou alguns votos menos, abaixo do necessário. E aí nós tivemos que ter uma eleição pelo colégio eleitoral, mas na eleição foi eleito um candidato de oposição, o Tancredo Neves. Então é o fim do regime militar. De 64 até 85, nós só tivemos generais no poder. Olha só, Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. 5, todos eles militares, generais e marechais. Isso terminou em 1985. E de 85 até hoje nós estamos num regime democrático. Nós temos eleições periódicas para todos os cargos e todos os eleitos de lá para cá são civis. O José Sarney, em 85, o Tancredo foi eleito, mas o Tancredo acabou morrendo, aí o José Sarney, que era o vice dele, assumiu. Fernando Collor de Mello, em 89. O Fernando Collor de Mello foi empinchado, e aí no lugar dele assumiu o vice, Itamar Franco. Em 94, o Fernando Henrique Cardoso. Em 98, por causa da emenda da reeleição, em 97, novamente Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, Lula. Em 2006, Lula. 2010, Dilma. 2014, Dilma. A Dilma foi empinchada em 2015, assumiu seu vice, o Temer, estou esquecendo aqui do Temer, Michel Temer. E em 2018, o Bolsonaro. Vocês podem dizer assim, mas o Bolsonaro ele é militar. Era. O Bolsonaro ele saiu, na verdade, foi expulso da corporação militar. Então, hoje, ele é um civil. Então, por isso que eu estou dizendo que de 85 até agora, nós só tivemos presidentes civis, porque o Brasil vive uma era democrática desde então. É certo, gente, que nos últimos tempos, nós tivemos, hoje mesmo, a gente já passou pelo pior, mas nós estamos numa situação muito crítica da democracia, ela está muito desidratada, fragilizada, mas o Brasil ainda é um regime democrático. Nesse período, gente, nós tivemos os seguintes sistemas partidários. De 1930 a 45, a ausência de partidos políticos. A era Vargas foi, na maior parte, autoritária e centralizada. Em 30, com a Revolução, até 34, o sistema era muito autoritário. Era o período chamado de revolucionário. Em 34, veio a Constituição, aí o Brasil teve 3 anos de um regime democrático, mas é muito complicado. Em 37, veio a ditadura do Estado Novo, que durou até 45. Nesse período, de 30 até 45, o Brasil não teve nenhum partido político. Por quê? Porque o regime é centralizado e autoritário, sem partido político. O que nós mais tivemos próximo de partido político nesta época foi a AIB, Ação Integralista Brasileira, lá do período de 34 até 38, 39, e a ANL, a Ação Nacional Libertadora, que, de um lado, a AIB era um regime, uma ideologia
fascistoide, e do outro lado a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo mais de esquerda, e os dois se confrontavam muito, mas não eram partidos políticos. Então, olha, de 30 a 44 não tem partido político. De 46 a 64, como o regime é democrático, aí, gente, reaparece os partidos. É o multipartidarismo e eleições periódicas para todos os cargos. Os principais partidos, o mais importante deles, o PSD, Partido Social Democrata, que de social-democrata só tinha um nome. A UDN, União Democrática Nacional, que era o segundo maior partido do Brasil na época, contrário ao PSD, e contrário também ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido, gente, de uma massa de trabalhadores que tinha em Getúlio Vargas o seu grande líder. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, PTN, Partido Trabalhista Nacionalista, e uma série de outros partidos menores. No todo, eram 14 partidos que funcionaram nesse período. Ou seja, o regime partidário brasileiro de 46 a 64 é multipartidário. E de partidos nacionais. Olha que interessante. Antes, só em um único momento nós tivemos partidos nacionais no Brasil. É no segundo reinado. O Partido Liberal, o Partido Conservador, e a partir de 1870, o Partido Republicano. Na colônia, claro, você não tem partido. Nos primeiros anos da independência, você não tem partido. Na República Velha, os partidos existem, mas eles são partidos oligárquicos e estaduais, porque a estrutura política brasileira no período da República Velha é descentralizada, é o federalismo. Então você tem PRP, Partido Republicano Paulista, PRM, Partido Republicano Mineiro. Então é interessante esses partidos estaduais. O que gente? É interessante, mas é uma distorção do que deve ser um partido político. E aí, em 30, 45, já expliquei, a gente não tem partido político, e em 1946 inaugura-se essa estrutura partidária pluralista, é o multipartidarismo, ok? Então, isso aqui é muito marcante. De certa forma, gente, aqui nós temos as matrizes dos grandes partidos políticos brasileiros hoje. Um exemplo disto, o PSD, ele eu diria assim, o avô do atual MDB. PSD se transformou mais tarde em MDB, parte, né? MDB. O MDB mudou de nome, virou PMDB durante a redemocratização do Brasil, que mudou de nome agora, né? Tirou o P, ficou só MDB, voltou ao nome do partido, nome que havia na ditadura militar. Por isso que eu estou falando que o PSD é avô do atual MDB. Para não perder essa coisa de parentesco, a UDN é avó do atual DEM, os democratas. A UDN se transforma no regime militar na Arena. A Arena gerou mais tarde o PDS, e do PDS surgiu o que nós chamamos hoje de DEM. E não era esse nome durante o regime militar, era PFL, Partido da Frente Liberal, mas ele mudou de nome atual. Em 64, com um golpe de Estado, aqui olha, em 64, com um golpe de Estado, a estrutura multipartidária acabou. Só que, diferentemente de outros países, como a Argentina e como o Chile, o regime militar brasileiro preservou 2 partidos políticos. Então, a gente sai do multipartidarismo e, no regime militar, nós vamos ter o bipartidarismo até 1979. Ou seja, 2 partidos. Da situação. O que é isso, situação? É o que apoia o governo. É a Arena.
Arena é uma sigla, Aliança Renovadora Nacional. Ela apoia o governo militar. E o outro partido, gente, é de oposição, é o MDB. MDB é uma sigla, Movimento Democrático Brasileiro. Apoia a oposição ao regime militar. Seu principal desejo, a redemocratização do Brasil. Por isso, D aqui, olha, Movimento Democrático Brasileiro. O bipartidarismo, como eu coloquei aqui, olha, ele durou até 1979. Porque em 79 ocorreu uma reforma partidária. Essa reforma visava enfraquecer o MDB, que era um partido que estava crescendo muito na época, partido de oposição. Então, o regime militar articulou uma reforma partidária. Então, ocorreu uma reforma partidária, extinção do bipartidarismo e criação de um sistema multipartidário. Hoje, o Brasil tem 35 partidos registrados no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mas, nesse primeiro momento da volta do regime multipartidário no Brasil, 5 partidos foram formados. PDS, Partido Democrático Social, PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PDT, Partido Democrático Trabalhista, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e PT. No início foram esses 5. Depois, o PDS mudou de nome várias vezes. O PMDB, há pouco tempo, voltou a ser MDB. O PDT ainda existe. O PDT, para vocês terem ideia, é o partido do Ciro Gomes. O PTB ainda existe, e claro, vocês sabem, o PT ainda existe. Esse PTB aqui, ele não, embora tenha o mesmo nome do PTB lá de trás, do Getúlio Vargas, é um PTB, gente, que não tem as ideias do antigo PTB. As ideias do antigo PTB, que é legislação trabalhista, proteção aos trabalhadores, que está muito ligada a Getúlio Vargas, na verdade, elas estão no PDT, Partido Democrático Trabalhista. E aí, como eu disse para vocês, e nós já estudamos isso lá no primeiro bimestre, a Constituição de 1988, ela deu muita liberdade para a formação de partidos políticos. E aí começou a se tornar muito comum criar partido político no Brasil. Eu sei que hoje tem, juntando os que têm registro no TSE e os outros que estão tentando, está quase 90 partidos. Mas que têm registro no TSE são 35 partidos. O sistema partidário brasileiro é hiperfragmentado, o que gera muitos problemas que nós já estudamos lá atrás. Um deles é a necessidade de composição política, a formação de coalizões, que são normais em todos os lugares do mundo. Isso existe, mas no Brasil, em virtude da nossa cultura política, que a gente herdou lá do coronelismo, do clientelismo e tudo mais, quase sempre formação de coalizões está ligada a um toma lá da cá, a me dar um cargo que eu te apoio. Então, esse problema. E outra coisa, eu mostrei para vocês lá na primeira unidade que nenhum partido político no Brasil, desde 89, que foi a nossa primeira eleição, conseguiu dar maioria para o presidente da República na Câmara e no Senado. Isso, gente, é sintoma do nosso sistema hiperfragmentado. A forma de fazer política no Brasil no período pós-30 é predominantemente, aqui, olha, em destaque, o populismo. Populismo, gente, é um fenômeno político importantíssimo, mas é um conceito muito amplo e muito fluido. Ele não é um conceito muito preciso. Ele pode ser usado para várias coisas, mas algumas estão presentes em todas as manifestações de populismo. Então, olha bem, não é mais o clientelismo,
não é mais o coronelismo. O sistema, o jeito de fazer política da nova sociedade pós-30 é o populismo. Características do clientelismo e do coronelismo estão presentes no populismo. Mas o populismo, gente, é diferente. Por que é diferente? Vamos ver. Aqui, olha, o que é o populismo? Para que nós possamos entender muito bem o significado dele. Porque não existiu só no Brasil. O sistema populista ele se espraiou para todos os lugares. E, sobretudo, na América Latina. Na mesma época que eu estou falando aqui do populismo aqui no Brasil, está cheio de populismo na América Latina. E depois eu vou citar talvez o mais importante fenômeno populista, que inclusive nem está no Brasil. Até vou falar agora. É Juan Domingo Perón, na Argentina. Perón governou de 46 a 52, depois ele foi derrubado por um golpe de Estado, e voltou em 74, na Argentina. O peronismo hoje é o maior, o mais importante agrupamento político da Argentina. E digo outro, Hugo Chávez. O Hugo Chávez, que dominou a Venezuela até pouco tempo atrás, era uma expressão importantíssima do populismo. Mas é claro, vou mostrar para vocês que nós não ficamos atrás, não. Mas vamos primeiro entender o fenômeno do populismo. É um fenômeno político de sociedades urbanas. Você não encontra o populismo na zona rural. É típico de sociedades urbanizadas. Sua base se encontra na relação dos governantes com as massas populares urbanas, sobretudo o operariado. Nas cidades moram os operários. Agora, gente, eu pergunto a vocês, tem jeito de fazer eleição sem entrar em contato e agradar as massas populares? Não tem jeito mais. Por isso, o populismo ele tem isso muito forte. Relação dos governantes com as massas populares urbanas, sobretudo o operariado. Em troca de conquistas sociais, as massas apoiam certos candidatos. Isso é outra coisa muito importante. O populismo, onde ele entra, ele faz um apelo às massas populares. Apelo por apoio político. Votar em candidato populista. E em troca, o que acontece? Acontece, gente, a criação de uma legislação trabalhista, de conquistas sociais, que contam muito para essas massas populares. Vocês podem ver isso aqui no Brasil. O Getúlio Vargas, durante a era Vargas, mas sobretudo durante o Estado Novo, ele, no governo dele, foram aprovadas as grandes conquistas trabalhistas que até hoje regem as massas operárias no Brasil, a legislação trabalhista no Brasil. Salário mínimo, descanso semanal remunerado, aposentadoria, proteção contra acidentes de trabalho, carteira registrada, e por aí afora. E é claro, para uma massa pobre, desprotegida, um governante que oferece isso vai ter o apoio. A mesma coisa aconteceu na Argentina. O Perón, no seu governo, aproveitando que durante a Segunda Guerra Mundial a Argentina exportou trigo, carne bovina para o mundo inteiro, então criou um colchão de dinheiro muito grande, ele pôde fazer uma política de proteção aos trabalhadores argentinos. Aí, gente, o Perón se tornou o maior ídolo argentino na política, porque o maior ídolo argentino talvez seja, creio que o Maradona. Mas na política, o Perón foi o maior ídolo da Argentina. Hugo Chávez, a mesma coisa na Venezuela. Hugo Chávez foi endeusado. E já eu chego no Brasil para mostrar isso para vocês. Então, é isso aqui, olha, em troca de conquistas sociais, as massas apoiam certos candidatos.
Apelo ao líder condutor messiânico e carismático. Isso é uma característica forte do populismo. Olhem para o Nicolás Maduro, para o Hugo Chávez e para os fenômenos populistas no Brasil. Vocês vão ver isso. O líder populista, ele se apresenta como condutor das massas, messiânico. Ou seja, ele oferece vamos criar uma nova sociedade. Antes de mim não era assim. É, é, ele sempre se coloca como anunciador de novos tempos. E ele é carismático, no sentido de que ele tem uma oratória boa, tem destreza, habilidade para conduzir as massas populares. Então, aqui, olha, essa é uma característica muito forte. Condutor messiânico e carismático. E aqui eu dou um exemplo disso. Isso aqui é uma manifestação do Getúlio Vargas no estádio do Vasco da Gama, em 1942, em que ele anunciou a lei do salário mínimo. Tá cheio de gente aqui, tá vendo? É um exemplo disso que eu acabei de dizer. E aqui, gente, é uma manifestação em relação a Lula, que tem essas características aqui também. O Lula, o Getúlio Vargas você já sabe, porque já estudaram. O Lula, gente, ele também tem essas características do líder condutor messiânico e carismático. Onde o Lula está, ou estava, agora eu não sei se ele vai ter esse poder, creio que ainda sim, mas o Lula era idolatrado pelos seguidores do PT e tudo mais. Outra característica do populismo: pouco apreço para a institucionalidade do Estado. Os líderes populistas, eles fazem muita conta da sua pessoa e a sua relação com as massas. Eles tendem a desprezar as instituições. O que significa isso? Sempre dão um atalho, criam um jeitinho, e esse jeitinho é quase sempre um jeitinho de contornar as instituições democráticas. Os líderes populistas são perigosos para a democracia, porque eles estão sempre arrumando um atalho, estão sempre passando ao largo da lei, ou dando um jeitinho para fazer as coisas. E aí, é isso que eu quero dizer com institucionalidade do Estado. Não pode uma coisa, mas o líder vai lá e dá um jeito. Aqui alguns exemplos que eu trouxe de líderes populistas brasileiros. Do passado: Getúlio Vargas, Jânio Quadros. O Getúlio vocês conhecem bem, porque o Getúlio ficou 19 anos governando o Brasil, 15 anos na era Vargas e 4 anos, de 51 até o suicídio dele, em 24 de agosto de 1954. Mas o Jânio Quadros, que governou o Brasil por apenas 8 meses, também era um líder populista. Essas características que eu coloquei acima estão presentes também em Jânio Quadros. No caso do Jânio, é a vassourinha que vai varrer a corrupção do Brasil. Ficou muito famoso o jingle da campanha política dele: varre, varre, vassourinha, varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Ligado a Getúlio Vargas, a Jânio Quadros. E do nosso tempo, o Lula, como eu já disse, e o Jair Bolsonaro, que os seguidores do Bolsonaro o chamam de mito. Ele reúne as características que eu acabei colocando aqui em cima do líder populista, messiânico e carismático e tudo mais. Então, populismo é fenômeno complexo e contraditório. Está ligado à conquista de direito pelas massas. Essa é uma característica importante. O populismo está ligado à conquista de direitos pelas massas. E é por isso, gente, que os líderes populistas têm amplo apoio popular. Porque as massas veem neles pessoas que garantem direitos. Mas também a manipulação, forte propaganda, apelo pessoal ao líder.
Olha, aqui eu coloquei para vocês, e vocês podem ver nessas personagens que eu coloquei aqui do Brasil, mas não se esqueçam de Perón, não se esqueçam de Hugo Chávez, que também representam isso. Olha, direito às massas, manipulação política, forte propaganda, apelo pessoal ao líder. Quase sempre significa miopia com o regime democrático. Essa palavrinha aqui é o que eu quis dizer aqui em cima, com a falta de apreço pela institucionalidade do Estado. Ou seja, os líderes populistas, eles tangenciam, e quando é o caso, eles contornam as regras da democracia para fazer aquilo a que eles são vocacionados, que é dirigir as massas. Todas essas pessoas aqui, gente, estiveram na política, eles amavam a política. O Getúlio Vargas respirou político. O Jânio Quadros governou o Brasil por 8 meses só, mas o Jânio Quadros, a carreira política dele é muito longa, e depois de 61, ele se candidatou a vários cargos, e inclusive foi prefeito de São Paulo em 1985. O Lula, não preciso dizer, e o Bolsonaro, desde que ele foi expulso das Forças Armadas, porque ele começou um movimento que, na sua origem, é um movimento político, e ficou 28 anos como deputado, e agora, em 2018, se candidatou à presidência, ganhou, e com certeza está pensando na sua reeleição. Ou seja, o fenômeno do populismo é um fenômeno muito forte, muito duradouro e muito importante, e por isso nós devemos compreender bem o que ele significa. Então, essa é uma primeira parte do que eu queria mostrar para vocês da cultura política brasileira no pós-30. No próximo vídeo eu vou mostrar as transformações que ocorreram e os avanços políticos que nós conquistamos. Então, pessoal, é isso aí.